Olá. Bandidos roubam no alto do parque. Brigada Militar recupera o veículo. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um motociclista de 56 anos ficou ferido em uma queda de moto na quarta-feira. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul, o acidente aconteceu no quilômetro 10 da RSC 453, em linha Palanque, interior de Venâncio Aires. O condutor de uma moto de Mato Leitão seguia no sentido Venâncio Aires, linha travessa, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da moto e tombou. Ele sofreu escoriações e foi conduzido pelos bombeiros ao Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires para atendimento. E o capotamento de um caminhão deixou uma pessoa presa às ferragens no quilômetro 54 da RSC 287 em Vila Mariante, interior de Venâncio Aires. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Taquari, que fez o atendimento com os bombeiros de Venâncio, SAMU e Grupo Rodoviário, Milton Antônio da Ponte, de 61 anos, ficou preso às ferragens e foi necessário o uso do desencarcerador para sua remoção. A cabine do veículo foi totalmente destruída. A vítima conduzia o caminhão baú no sentido capital interior. Ele foi levado para atendimento no Hospital São Sebastião Mártir com suspeita de fratura na bacia e nas pernas. E 3 homens encapuzados roubaram um veículo no início da madrugada desta quinta-feira, por volta da 1h10 da manhã, no bairro Alto do Parque. Segundo a Brigada Militar, o condutor de 21 anos e a caroneira de 23, moradores de Arroio do Meio, foram rendidos pelo trio na rua Oscar Hexel. 2 criminosos portavam facas e outro um revólver calibre 38. Eles fugiram com Astra GL Prata, placa IIU 2005, de Arroio do Meio, em direção à rua Bento Rosa. Os criminosos ainda roubaram uma mochila do jovem e uma bolsa da mulher com documentos, celular, R$100 em dinheiro e outros objetos. A brigada foi informada por meio de denúncia anônima que o trio estaria depenando o veículo no bairro Santo Antônio, no pátio de uma oficina mecânica, que o policiamento suspeita ser um local de desmanche de veículos. A guarnição se deslocou ao local às 2h30 da manhã. Dois indivíduos fugiram em direção ao matagal ao verem a polícia chegar e não foram mais localizados. O veículo roubado foi encontrado na oficina com a lateral esquerda batida e os bandidos estavam retirando o som do Astra. E um caminhão carregado de farinha atingiu uma casa na rua Hermindo Loman, no bairro Pinheiros, em Estrela. O acidente ocorreu por volta das 7 da noite da quarta-feira. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Brigada Militar, o condutor do caminhão teria estacionado o veículo em uma parte alta da rua para descarregar farinha em uma padaria. O veículo ficou 20 minutos parado, quando começou a andar em direção a uma casa na esquina. O caminhão se moveu por cerca de 300 metros e atingiu o muro e parte da residência. Segundo a brigada, ninguém ficou ferido. E na tarde desta quinta-feira, uma lotérica foi assaltada em Bom Retiro do Sul. Os supostos bandidos teriam deixado o carro da fuga na localidade da Trans Santa Rita, em Estrela. Mais detalhes você confere na edição desta sexta-feira do Jornal Informativo. E nesta quarta-feira, entre as 4 da tarde e 10 da noite, a Brigada Militar realizou em todo o estado a Operação Esforço Concentrado, com o objetivo de atuar em prevenção de furto e roubo de veículos, tráfico de drogas e armas, e no combate ao contrabando e à embriaguez ao volante. Também foram feitas vistorias de equipamentos contra incêndio em bares, boates e restaurantes, com apoio de todo o efetivo administrativo da corporação. Participaram ainda o Comando Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o Comando Rodoviário e o Comando de Órgãos Especiais. Atuaram na operação em Porto Alegre 548 policiais militares e no interior 2.487. Foram apreendidos mais de 7 quilos de drogas e 6 armas brancas. 55 pessoas foram presas e 99 veículos recolhidos na operação. E a Polícia Federal, com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação MEC 70, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar mais de 15 milhões de reais dos cofres públicos em Brasília. Foram cumpridos 30 mandados, sendo 15 de busca e apreensão, 11 conduções coercitivas e 4 prisões temporárias.
A investigação teve início em outubro do ano passado com base em informações fornecidas pelo Ministério. Durante a apuração, verificou-se que a fraude era realizada a partir da inserção de dados falsos no sistema do seguro-desemprego por servidores do Sistema Nacional do Emprego. Constatou-se ainda que os beneficiários efetivamente existem e estão espalhados em mais de 10 estados. Entretanto, até o momento não se sabe se são vítimas ou envolvidos no esquema. A polícia averiguará a participação de cada um. Os investigados responderão pela prática de crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. Além disso, serão realizadas investigações a fim de garantir o ressarcimento do prejuízo suportado pela União. E o governo divulga a nova tabela do seguro-desemprego. Veja com o jornalista Leandro Alarcon. O objetivo do seguro-desemprego é ajudar o trabalhador que foi demitido sem justa causa enquanto estiver desempregado. Foi o caso do Vitor, recém-contratado por uma empresa de seguros, mas que ficou 4 meses sem trabalhar. Durante o período, ele recebeu o seguro-desemprego e foi, segundo ele, o que garantiu mais estabilidade para a família. Com o auxílio-desemprego, com o seguro-desemprego, deu um suporte. Então, a gente conseguiu, não chegou na renda que eu estava antes, mas conseguiu pagar as contas, sabe, não precisando fazer empréstimo nem nada. E nesse período eu pude me capacitar. A nova tabela do seguro-desemprego já está em vigor e tem como base o novo salário mínimo, que é reajustado todos os anos. O valor máximo da parcela do benefício, que não pode ser menor que o salário mínimo, é de R$ 1.385. O reajuste leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O cálculo do benefício é feito considerando o salário médio dos últimos 3 meses de trabalho. Quem recebe, em média, até R$ 1.222,77, por exemplo, tem direito a 80% desse valor. Conta que o Vitor espera não ter mais que fazer. Agora a preocupação dele é com a filhinha recém-nascida. Consegui manter, pagar o que eu tinha que pagar, comprar tudo que eu tinha que comprar, pagar o parto da minha esposa. Então consegui fazer tudo isso e graças a Deus minha filha nasceu aí, tá toda linda, toda 100%, com o quartinho dela tudo bonitinho. O presidente da Assembleia Legislativa conversou em Brasília com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Gilmar Socella apresentou a ideia da criação de um programa federal de auxílio financeiro aos municípios para aquisição de terrenos com o objetivo de instalar distritos industriais. De acordo com o chefe do Legislativo gaúcho, o ministro se mostrou receptivo à proposta e pediu mais informações sobre o projeto. Letícia Malman traz a informação. É um ofício que nós remetemos da Assembleia Legislativa, sugerindo que o governo federal abra uma linha de crédito junto ao BNDES para financiar os municípios na compra de áreas para dotar de distritos industriais. Hoje, qualquer local, qualquer prefeito que recebe um empresário, ele chega e praticamente diz assim, pouca experiência que nós vimos e pouco de visitas que já fizemos somente nesse ano, municípios, olha, deputado, eu estou aqui, empresário quer se instalar na minha cidade, eu não tenho dinheiro para comprar uma área industrial. Então, que haja uma linha de crédito, um juro mais subsidiado, e que hoje é a grande sacada, na minha opinião, né? Porque nós não temos como aumentar mais impostos. Como é que se faz? Crescimento é investir em empresariado, investir no empreendedorismo, investir na geração de emprego e renda. E para isso é fundamental que o governo crie um plano, um programa. Terça e quarta-feira, o prefeito em exercício, Vilcinho Jacques, em Lajeado, assinou 16 convênios que totalizam mais de R$1 milhão em repasses às entidades assistenciais e sem fins lucrativos do município. Os recursos serão mensais e a entidade que receberá o maior volume é a Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente, a SLAM, que ganhará R$ 874 mil em 2015. E em Brasília, o ministro Miguel Rossetto garante a continuidade dos programas sociais. Veja com Leandro Alarcon. O ministro Miguel Rossetto afirmou aos jornalistas que o governo vai manter todos os programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Ele disse também que o governo quer a participação popular para debates importantes, como o do projeto do PPA, o Plano Plurianual, onde é definido um conjunto de políticas públicas do governo para um período de 4 anos. Esse projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional em agosto.
O Centro de Formação de Agricultores de Teutônia, o CERTA, da Emater, realizou entre esta quarta e quinta-feira o primeiro curso de 2015. Com o tema Dietas para Vacas Leiteiras, a qualificação contou com a participação de bovinocultores de leite dos municípios de Lajeado, Imigrante e Colinas. Na ocasião, foram abordados temas como fisiologia digestiva, variáveis de exigências nutricionais e consumo de matéria seca, trabalho em planilha de gerenciamento de rebanho, cálculo de dietas, tipos de alimentos concentrados e volumosos, proteicos e energéticos e a pesagem da vaca, além da produção de leite, período de lactação e última inseminação. Até o final do ano serão realizadas outras tantas capacitações com temas como bovinocultura leiteira, qualidade do leite e gerenciamento da propriedade rural, além de outros módulos de qualificação de dietas. E o remédio 3 em 1 para pacientes com HIV começa a ser distribuído em todo o país. Leandro Alarcon tem mais detalhes. Começa a chegar na próxima semana a todos os estados brasileiros o medicamento 3 em 1 para o tratamento de pacientes com HIV e AIDS. A combinação do medicamento deve beneficiar 100 mil pessoas. Atualmente, cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV e AIDS em todo o país. Desse total, 80% foram diagnosticadas. De Brasília, Leandro Alarcon. Um estudo do Tribunal de Contas do Estado avaliou a transparência dos portais das prefeituras e câmaras de vereadores. No trabalho foram observados o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e a Lei Complementar 131 de 2009. As normas obrigam o poder público a disponibilizar informações de interesse da coletividade, em especial sobre a administração dos recursos públicos, de forma a também viabilizar a participação da sociedade no controle da gestão governamental. Os dados foram coletados entre 1º de setembro e 15 de outubro. De acordo com o presidente do tribunal, César Miola, a intenção é estimular a administração pública a disponibilizar cada vez mais informações em seus portais. Para o presidente do TCE, a importância dada ao tema pela instituição é trazida também em normativa adotada recentemente. Foram analisados 20 tópicos, entre eles a disponibilização de informações sobre contratos, imóveis e veículos das administrações e a divulgação nominal dos salários dos servidores. Os dados serviram de base para o Prêmio de Boas Práticas da Transparência na Internet, concedido a gestores de prefeituras e câmaras municipais. Acompanhe agora o comentário do secretário da Fazenda de Lajeado, advogado José Carlos Bulé. Hoje vamos então concluir um ciclo de debates onde abordamos temas que dizem respeito a tributos, principalmente tributos municipais. Então, relembrando os assuntos abordados nos últimos debates, ou comentários, que foi sobre impostos, né? A gente estudou um pouco sobre imposto municipal, contribuição de melhoria e hoje a ideia é falarmos então sobre taxas. Relembrando então rapidamente o que é a definição de imposto, né? Eles incidem então sobre o patrimônio, sobre a renda ou sobre o consumo. E eles servem também para financiamento dos serviços como educação, saúde, segurança. Podemos exemplificar o IPTU e o IPVA. A contribuição de melhoria, que foi nos programas anteriores, ela ocorre então quando existe uma melhoria que resulte em benefício ao contribuinte e o valor do imóvel acaba então aumentando por conta dessa melhoria. Por essa razão, o beneficiário ou o proprietário do lote ele deve pagar sua contrapartida. Um exemplo comum que a gente já citou foi a questão do asfaltamento em uma rua. Então hoje falaremos sobre taxa. A taxa é um valor que é cobrado por conta da prestação de um serviço público. Um exemplo bem comum é a taxa de limpeza pública. A taxa ela está então inserida dentro do Código Tributário Municipal, na Lei 2.714 de 73, nos seus artigos 36 a 43. Bem, as principais, digamos, os dois principais tipos de taxas são as taxas de serviço, como já citado, a iluminação pública, limpeza pública, por exemplo, conservação de calçamento, coleta de lixo e outros exemplos. E também outra situação que se cobra taxa é pelo exercício do poder de polícia.
O que significa isso? São aquelas taxas que são cobradas quando o poder público municipal desenvolve uma atividade de vistoria. Temos várias situações de fiscalização, de exame, uma perícia, uma apuração ou uma diligência ou qualquer outra atividade inserida então neste poder de polícia administrativo que exerce o poder público municipal. Tendo em vista então a concessão de uma autorização, de uma permissão, de um licenciamento ou qualquer outra atividade que necessite da permissão pública para o exercício. Então, quando for sujeita então a fiscalização e necessita então de um licenciamento. Basicamente, as taxas de serviço elas são cobradas a partir de duas situações: pela prestação do serviço público propriamente dito, pela disponibilidade do serviço público. Então nem sempre é executado o serviço, mas é colocado à disposição, então tem que ser pago. E também nas duas situações cumulativamente. Então encerramos hoje o ciclo de debate sobre tributos e hoje esclarecemos um pouco sobre taxas municipais, basicamente. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Já tem data oficial o show de verão com a escolha da Garota Sorriso 2015. Será no dia 8 de março no Parque Princesa do Vale, em Estrela. Haverá atrações musicais, presença dos comunicadores da Sorriso FM e muita beleza por conta das jovens que participarão do concurso. As inscrições já podem ser feitas e ocorrem pelo site sorrisofm.com, onde também pode ser conferido todo o regulamento do evento. Podem participar garotas de 15 a 24 anos de toda a região. A taxa de inscrição é de R$ 50. As menores de 18 anos participam com autorização assinada pelos pais ou responsáveis. O documento também está disponível no site. A vencedora da Garota Sorriso 2015 leva para casa uma moto 0 km. Mais informações podem ser obtidas pelo número 3712-1311. O dia de hoje foi de muita chuva. Vamos ver como será a sexta-feira com Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão do tempo para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e na região centro do estado, onde está o Vale do Taquari. E nessa sexta-feira o tempo começa a mudar. Essa instabilidade que a gente tem percebido nos últimos dias se afasta um pouco da região centro do estado e se concentra mais no norte, na divisa com Santa Catarina. Então, no centro e no Vale do Taquari, a tendência é que a quinta-feira seja de menos instabilidade, menos nuvens no céu e mais sol. E o calorzinho também começa a voltar. Aquela sensação agradável que se teve depois da chuva, aquele refresco do calorão dessa semana, vai embora com a instabilidade e começa a esquentar nessa sexta-feira. Vamos ver então como fica a previsão para os nossos municípios aqui na região. Em Lajeado, o dia será de bastante nuvens, mas sem previsão de chuva por enquanto. A temperatura mínima ao amanhecer deve ficar na casa dos 23 graus e a máxima atingir os 31 graus nesta sexta-feira em Lajeado. Na cidade de Encantado, o sol já aparece nas primeiras horas do dia, não tem previsão de chuva e pouca nebulosidade para Encantado, que também sobe as temperaturas. O dia começa com 22 graus e a máxima alcança os 33 graus nesta sexta-feira em Encantado. O fim de semana? Só conto no próximo programa. No Redação Informativo, no Boletim do Tempo, que a gente, é claro, vai estar aqui para contar para você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 15 de janeiro. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na sexta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br.